inciso 9, do 1 ao número 8, os versículos. Diz assim na Santa Palavra de Deus: dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabiam o que dizer por estarem aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Até aqui oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer pela santa palavra que está diante de nós. Sabemos que dela brota a verdade e pedimos que essa verdade agora, nesta noite, anime os nossos corações, nos dê esperança e também nos confronte. Que o Senhor, Deus querido, abra o nosso entendimento e a partir, Deus querido, do entendimento que o Senhor quer nos falar nesta noite, que possamos viver uma vida que te agrada. Em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Você já teve a experiência de ver alguém que faz algo muito melhor do que você? Sabe quando você acha que faz algo muito bem, e na verdade não só você acha, muitas pessoas acham que você faz muito bem, aí do nada surge alguém que faz melhor do que você. Por exemplo, às vezes você, sei lá, é um grande jogador de videogame, de um jogo específico, aí aquele amigo seu que você não dá nada por ele, que você nunca nem imaginou que ele jogasse aquele jogo, joga melhor do que você e ganha várias vezes de você no jogo. Ou de repente você é um grande jogador de futebol, todo mundo te elogia, todo mundo fala que você é muito bom no que faz. Aí chega um cara, numa partida, todo mundo olha assim, não dá nada por ele, e ele detona no jogo, arrasa todo mundo, e você deixa de ser o centro das atenções para que ele seja o centro das atenções. Ou então aquele garoto que lá no 2º grau consegue tirar notas melhores do que você, até então você tirava as melhores notas da turma, e de repente chega alguém do nada, vem de uma outra escola transferido, que ninguém dá nada por ele também, e de repente ele começa a tirar notas muito melhores do que a sua, e se destacar muito mais do que você. E sabe quando é o pior? É quando isso acontece com alguém que é próximo de nós, né? Alguém que de repente demonstra um talento que nós nunca imaginaríamos que ele tivesse. E aí você olha para aquela pessoa e fala assim: puxa vida, eu não sabia que ele tinha tanto talento. Isso pode acontecer conosco. Alguém da nossa intimidade mostrar algo de si mesmo que nunca esperaríamos que acontecesse. Algo positivo, algo que nos choca, algo que nos deixa maravilhados. Geralmente, qual é o sentimento que nós temos quando isso acontece? Quando surge alguém que é mais talentoso, mais sábio, mais relacional, mais inteligente do que nós, nos sentimos pequenos diante daquela pessoa. Esse é o sentimento que geralmente acontece conosco. Eu, por exemplo, quando estou diante de um professor que é brilhante, é exatamente assim que eu me sinto. Eu me sinto pequeno, humilhado, mas ao mesmo tempo eu me sinto confortável. Ou quando estou diante de um grande pregador, de um grande empreendedor, ou seja, de alguém que faz alguma coisa que eu faço, mas que faz muito melhor do que eu. Eu me sinto humilhado e confortado ao mesmo tempo. E essa é a grande questão de alguém que é melhor do que nós. Essa é a grande questão de alguém que é melhor do que nós, mas que também é humilde
e está diante de nós. Esse alguém nos faz perceber que ele é melhor do que nós, mas ao mesmo tempo ele nos faz perceber que ele tem algo a nos oferecer para que nós possamos crescer também. E nós podemos reagir a essa grandeza, a pessoas assim, de duas formas. Nós podemos reagir com raiva, com amargura, com um misto de inveja, porque essa pessoa nos faz perceber que somos pequenos, ou podemos reagir de forma humilde, entendendo que podemos crescer com essa pessoa. Geralmente quem reage de maneira amarga, de maneira invejosa, quer destruir essa pessoa. Começa a falar mal, começa de alguma maneira colocar para baixo os atos dessa pessoa para que ele se sinta grande. Ou então, aqueles que ficaram com humildade podem entender, eu tenho algo a aprender com essa pessoa. Eu vou beber um pouco do que essa pessoa tem a me ensinar. Eu vou observar mais, eu vou ter mais contato, eu vou me relacionar mais, porque eu sei que eu posso aprender alguma coisa dessa pessoa. No texto que nós acabamos de ler, nós temos o Senhor Jesus Cristo mostrando aos discípulos algo que até então eles não imaginavam que viriam de Jesus Cristo. Nós vemos Jesus Cristo revelando algo de si próprio, algo que os discípulos não imaginavam depois daquela caminhada, de tomarem café com ele, almoçarem com ele, jantarem com ele, passarem horas junto com ele. Algo aparece de repente que eles não imaginavam que viriam de Jesus Cristo. Hoje nós vamos olhar para Pedro, Tiago e João e vê-los no alto de uma montanha despertar para uma realidade que até então eles não haviam despertado. E nós vamos ver dois sentimentos sendo despertados ou mostrados nos discípulos. Eles se sentirão humilhados, diminuídos, mas ao mesmo tempo se sentirão confortados e consolados. E isso vai nos remete para o tema que nós vamos trabalhar nesta noite com vocês. Nós vamos falar hoje sobre o seguinte tema: quando Jesus se revela a você, você deve ficar assombrado e se deleitar. Vou repetir. Nós vamos falar sobre o seguinte tema nesta noite. Quando Jesus se revela a você, você deve ficar assombrado e se deleitar diante dessa revelação. E nós vamos analisar esse tema a partir de 3 pontos que eu vou expor agora para vocês. O primeiro deles é: Jesus é o sol que brilha em sua vida. É em volta de quem você deve girar. Jesus é o sol que brilha em sua vida. É em volta de quem você deve girar. Acompanhe novamente comigo os versículos 1 a 3 e o versículo 7. Olha para a sua Bíblia. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós à parte, ao monte alto. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Pula para o versículo 7. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu e deram uma voz, dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Bom, para aqueles que não estiveram aqui no domingo anterior, e para aqueles que também estavam, eu quero relembrar algumas coisas do que foi falado no domingo anterior, para nós podermos ambientar o que está acontecendo aqui nesse momento. No capítulo 8 de Marcos, nós temos o quê? Nós temos a confissão de Pedro. E Pedro fala da identidade de Jesus. Ele identifica Jesus Cristo como o Messias. E lembram-se do que Jesus começa a falar para Pedro, assim que Pedro fala quem Jesus é, e Jesus elogia Pedro por aquilo. Jesus começa a falar aos discípulos a respeito da cruz. E Jesus começa a dizer que ele teria que entregar a sua própria vida, e mais ainda, que todo aquele que quisesse se tornar o seu discípulo também deveria pegar a sua própria cruz e segui-lo. O que Jesus está querendo dizer, tocando em miúdos para os discípulos no capítulo 8, é que eles teriam que negar a si mesmos e não poderiam negar a Cristo. E só negando a si mesmos eles teriam a vida eterna. Então nós temos Marcos apresentando exatamente aqui, a partir do capítulo 9, digamos a segunda metade do livro de Marcos.
Na primeira metade, Marcos ele se concentra em quê? Ele se concentra em torno de mostrar quem é Jesus. Quem é Jesus? Ele mostra a identidade de Jesus Cristo. Agora, na segunda parte, ele vai começar a mostrar o propósito da vinda de Cristo. Por que Jesus veio ao mundo? Qual é esse propósito? E o que aconteceria a partir de então para se chegar nesse propósito que Cristo veio ao mundo? Então, na primeira parte, nós vemos Marcos apresentando que Cristo é Deus, que Ele é o Rei eterno, que através dele há perdão, que Ele é refrigério, que Ele é poder e que Ele é amor sem limites. Mas de agora em diante, nós veremos Marcos mostrar Jesus dizendo com frequência a respeito do seu sofrimento e da sua morte, de uma forma muito dura, muito difícil de ser aceita pelos discípulos. Agora Marcos nos mostrará que a cruz é necessária e que é nela que Jesus vai conquistar tudo aquilo que Ele conquistou para nós. É mais ou menos assim, uma história que começa com um triunfo, Marcos agora está mostrando que ela vai terminar numa tragédia. Então, na primeira parte, o Senhor Jesus Cristo chama pessoas para segui-lo. E agora ele vai começar a deixar claro o que significa segui-lo. O que é seguir Jesus? Primeiro ele mostra quem eu sou. E agora ele vai mostrar o que significa vocês seguirem aquilo que eu estou mostrando que sou. E ao mesmo tempo, ele fala da cruz e ele fala o que nós devemos fazer. Ao mesmo tempo, ele vai falar da glória e das trevas que a cruz vai trazer. Agora, pensa bem. No primeiro momento, os discípulos veem Jesus fazendo milagres maravilhosos. Vem ele dizendo que é o rei, que é o Messias prometido. Eles se maravilham, eles projetam na cabeça deles todo um plano. Ele virá, ele vai vencer Roma, vai instaurar um reino terreno e nós vamos reinar junto com ele. Mas de repente Jesus começa a dizer que não é bem assim. Que na verdade ele está dizendo que ele vai morrer. Que ele vai passar pela dor e pelo sofrimento. Que aqueles que estão com ele também passarão pela dor e pelo sofrimento. Como vocês acham que os discípulos iriam reagir? Como você reagiria e como eu reagiria? Com desânimo. É claro que a gente fica desanimado. Poxa, como assim? No primeiro momento você me mostra uma história de triunfo. E agora você está começando a me mostrar uma história de tristeza, de morte, de dor, de cruz. Então os discípulos ficaram desanimados depois que Jesus começa a mostrar realmente o seu projeto. E eles começam a entender então que não é bem aquilo que eles estavam achando que seria no começo. Que eles reinariam no reino conforme o reino de Davi. E o que Jesus então mostra exatamente nesse momento? Ele dá um pouco de ânimo para os discípulos. Os discípulos estão desanimados, e Jesus agora dá um pouco de ânimo para eles. Jesus revela quem Ele é de fato. Jesus revela o seu esplendor, a sua glória. É como se Ele estivesse tirando o véu agora e mostrando um pouquinho daquilo que os discípulos iriam ter na vida eterna. Porque se no primeiro momento os discípulos achavam que ia destruir Roma, que o líder deles iria triunfar sobre o reino daquela época, agora no segundo momento o líder deles está falando o seguinte: eu vou morrer, e vocês também vão morrer. Eu vou morrer por essa causa, e vocês também vão morrer por essa causa. Então Jesus chama os líderes do grupo, Pedro, Tiago e João, e agora o Senhor Jesus Cristo quer que eles vejam algo mais além das trevas que viriam. Ele quer que eles vejam o resplendor, a grandeza, a maravilha, a majestade de Deus. Algo que até então eles não haviam visto daquela forma em Jesus Cristo. Mas Jesus também quer deixar claro para os discípulos que a ida à morte seria por sua livre e espontânea vontade. Aqui ele deixa claro que se ele quisesse, ele poderia se livrar dela. Ele teria poder para isso. Ele teria condições disso. Mas não, ele foi à cruz porque ele quis. Ele foi à cruz para cumprir um projeto que a Trindade estabeleceu na eternidade, por livre e espontânea vontade. E acontece algo maravilhoso. Jesus é transfigurado diante dos 3 discípulos, diante de Pedro, Tiago e João.
o termo transfiguração aqui, ele pode também ser traduzido como metamorfose. Vejam bem, não é que Jesus se transformou em algo diferente do que ele era. Na verdade, ele permitiu que os discípulos vissem algo que até então eles não haviam visto. Ele permite que os olhos dos discípulos contemplem algo que até então eles não tinham visto em Jesus Cristo. E sabe o que é interessante? Faltam palavras para os evangelistas falarem, descreverem aquilo que tinha acontecido. Porque esse é o tipo de fato que as palavras não conseguem falar claramente. Por exemplo, Marcos aqui, nós acabamos de ler, fala que as roupas de Jesus Cristo ficaram tão brancas que nenhum lavandeiro da época existente poderia chegar àquela brancura de tamanha limpeza que ficaram as vestes de Jesus Cristo. Ou seja, não havia veste, não havia olmo, não havia quiboa que pudesse tornar as vestes de Jesus tão brancas quanto elas ficaram. Por sua vez, Mateus, ao relatar o mesmo evento, ele fala que Jesus resplandecia como o sol. Você já ficou olhando para o sol por muito tempo? Não dá para ficar olhando muito tempo para o sol, por causa da luz é muito forte. Os nossos olhos são muito sensíveis à luz do sol. E foi o que aconteceu com os discípulos quando eles olharam para Jesus. É como se o sol estivesse ali naquele momento diante deles, brilhando com toda a sua força. Já Lucas fala que Jesus brilhava como um relâmpago. Ou seja, eles não conseguem encontrar palavras que resumam, que definam o que aconteceu. Cada um usa as palavras de um jeito diferente do outro, porque as palavras não conseguem identificar exatamente o que estava acontecendo. Isso é algo que faltam palavras, falta vocabulário para descrever. Mas o que de fato acontece aqui? É como se Jesus tirasse um pouco do véu que cobria a sua divindade e mostra aos discípulos um pouco da sua identidade divina. É isso que acontece no momento da transfiguração. Jesus está mostrando aos discípulos quem ele é de verdade. Agora, para a gente entender melhor isso, nós precisamos ir ao Antigo Testamento para entendermos melhor o que estava acontecendo aqui nesse momento. Séculos antes, conforme registrado no livro de Êxodo, Deus aparece em outro monte, que é o Monte Sinai. Vocês lembram desse momento? A voz de Deus fala de uma nuvem e todos ficam atemorizados. Moisés vai até o topo do monte e pede para ver a glória de Deus. E sabe o que Deus diz para Moisés? Não precisa abrir lá não, que eu vou ler para você. Moisés vira para Deus e fala assim: rogo-te que me mostre a sua glória, a tua grandeza e a sua beleza infinita e indescritível. E Deus responde o seguinte para Moisés: não podereis ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. E diz ainda: você vai ficar sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha e te cobrirei com minha mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, verá as minhas costas, mas não verá a minha face. Você pode conferir isso em Êxodo capítulo 33, versículo 20 a 23. Depois você dá uma olhadinha. Então, ou seja, Moisés não podia ver a glória de Deus face a face. Mas o simples fato de Moisés ter algum contato com a glória de Deus, mesmo que esteja pelas costas, fez com que o rosto de Moisés resplandecesse em glória. Não é isso que está acontecendo aqui com Jesus? Moisés funcionava como os planetas funcionam em relação ao Sol. Os planetas não têm luz própria. Eles refletem a luz do Sol. É uma luz derivada, ela não é própria. Moisés refletiu a luz de Deus. Ele não tinha luz própria, ela era derivada. Mas agora, Jesus não está refletindo uma luz. Ele está simplesmente tirando o véu porque Ele é a luz. Ele é a fonte de luz. Ele é a fonte do resplendor. Ele é a fonte de glória e majestade. Ele é Deus. É isso que ele está mostrando para os seus discípulos. Os discípulos achavam que sabiam tudo a respeito de Jesus Cristo. Mas agora eles se deparam com algo maravilhoso que até então eles não tinham presenciado. Uma outra coisa que acontece lá no Sinai
é que Deus aparecia uma nuvem, e isso é chamada glória de Shekinah, que era um fenômeno em que o sumo sacerdote fazia a expiação pelos pecados do povo de Israel. Então Deus falava de uma nuvem, o povo sabia que havia uma infinita distância entre Deus e a humanidade por causa dos pecados da humanidade, e que eles não podiam suportar o contato com a glória de Deus, que iria destruí-los. Por que vocês acham que Pedro está com medo aqui? Porque Pedro está lembrando. Pedro está lembrando do que provavelmente os pais contaram, do que provavelmente ele deu nas Escrituras, a respeito da glória de Deus. E Pedro, o sentimento que veio no coração de Pedro é: eu vou ser consumido, eu vou ser destruído, porque eu estou em contato com a glória de Deus, eu sou pecador, eu estou vendo o resplendor da divindade de Cristo, eu estou vendo a majestade de Deus, eu estou vendo o brilho, a Shekinah de Deus diante de mim, eu vou ser consumido. E Pedro, os discípulos se enchem de medo, de temor e tremem diante daquilo. E veja bem, os discípulos não viram tudo da glória de Cristo, porque ela foi adaptada às limitações de sua carne. Eles veem parte daquilo que não tinham condições de ver e de compreender completamente. O sol do universo se revela e acaba com qualquer conceito que possamos ter a respeito do que é luz. E os discípulos ficam estupefatos diante daquilo, faltam palavras. E no versículo 7, que nós lemos também, nós temos uma outra demonstração da divindade de Cristo. Veio uma nuvem, igual vinha no Sinai, e deram uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Além do brilho que vem de Jesus, tem uma voz de Deus Pai confirmando a divindade de Cristo. Note que não tem imagem de Deus aqui, apenas a voz de Deus. É por isso que nós não devemos desenhar Deus, porque a própria Bíblia, além de nos proibir, não mostra como que é essa imagem de Deus. Quando desenhamos, limitamos a imagem da nossa própria mente. E a Bíblia fala que nós não podemos limitar a imagem de Deus. Mas aqui ele fala para testemunhar para aqueles três a respeito de quem Jesus é, mas também para abençoá-los. Eles ouvem algo maravilhoso a respeito daquele que brilhava diante dos seus olhos. Então, quem é Jesus? É o sol da sua vida, é o brilho que está sobre você, é a majestade refletida sobre você. Você gira em torno dele, como os planetas giram em torno do Sol no sistema solar. Ele é o centro da sua vida. Ele é o Filho amado. Ele é o mediador. Ele não veio da terra, ele veio do céu. Ele é o Deus servo que habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele é o infinito que entra na finitude desse mundo e não arrebenta com ela, porque ele se autolimita. O que é interessante, Moisés e Elias estão aqui, confirmando aquilo que o Pai está dizendo, que ele é o Filho amado, a ele ouvir. Agora, o que esse fato histórico, que aconteceu há mais ou menos 2000 anos atrás, tem a ver conosco hoje? Para responder essa pergunta, nós temos que ir para o segundo ponto do que eu quero falar para vocês hoje. Segundo ponto aqui da nossa mensagem de hoje: você e todas as coisas criadas devem apontar para o sol da justiça. Você e todas as coisas criadas devem não só girar em torno, mas apontar para o sol da justiça. Olha aí no versículo 4. Apareceram-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. É interessante como Deus, através da página das Escrituras, tem mostrado o seu pacto com o seu povo em montanhas. Nós vemos isso acontecendo com Moisés no Monte Sinai. Nós vemos acontecendo com Noé no Monte Ararat, onde depois do dilúvio a arca repousa. Ou seja, nós vemos Deus mostrando e confirmando a sua aliança com o seu povo em montes. E agora, novamente, em um monte, que não sabemos qual é, o texto não fala, é que temos a culminação de toda a aliança expressada nos pactos feitos anteriormente. Como sabemos disso? Veja que está presente Moisés e Elias. Mas por que Moisés e Elias?
Eu quero ler o texto de Malaquias para vocês entenderem melhor isso. Malaquias capítulo 4, versículo 1 a 5, não precisa abrir não, eu vou ler aqui para você. Diz o seguinte: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá um sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, e a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O leitor de Malaquias, e com certeza Pedro, Tiago e João eram leitores de Malaquias, certamente faria a conexão. Moisés, Elias e o sol da justiça. Os três presentes. Exatamente o que está acontecendo aqui. Moisés, Elias e o sol da justiça. Aqui cumpre-se a profecia dita em Malaquias. Aqui o sol da justiça aparece e é confirmado pela presença de Moisés e de Elias. Não se esqueçam que depois de escrito Malaquias, nós temos 400 anos de silêncio. E agora estava na hora daquele para quem Moisés e Elias apontavam completar o seu trabalho. O que esses dois representam? O que Moisés e Elias representam? Você se lembra da conversa que Jesus teve com os discípulos no caminho de Emaús? Ele afirma que toda a lei e os profetas apontam para ele. E aqui nós temos os dois representantes disso. Nós temos o Moisés, representante da lei, nós temos Elias, representante dos profetas, apontando para Jesus Cristo. A lei e os profetas apontando para Cristo, mostrando quem Ele é, mostrando quem é o Messias, mostrando quem é o Filho de Deus, mostrando quem é a glória encarnada. Esses dois homens, os maiores do Antigo Testamento, estão agora diante de Cristo, dizendo: esse aqui é maior do que nós. Esse aqui é de fato a glória, o resplendor de Deus Pai. Eles agora estão conversando com Jesus, para mostrar para aqueles discípulos a grandeza de quem Cristo é. Sabe o que eles conversaram? Lucas nos fala o que eles conversaram. Sobre qual foi o assunto da conversa deles. Lucas nos diz que eles conversavam acerca da partida de Cristo e das coisas que aconteceriam em Jerusalém. Moisés e Elias conversaram com Cristo acerca da sua obra e a respeito do terrível momento pelo qual Jesus passaria. Lá em Lucas, quando fala da partida, usa esse termo. O termo partida também pode ser traduzido como êxodo. O que isso mostra para a gente? Que a morte de Cristo é a nova Páscoa e a vida da igreja um novo êxodo. Estamos no novo êxodo. O Cordeiro morreu. O Cordeiro foi morto para nos trazer liberdade e nos levar para um novo êxodo, até chegarmos à terra prometida, a Jerusalém celestial, a nova Canaã, a Canaã celestial. Temos aqui uma nova representação do que aconteceu muitos anos atrás, quando o povo de Deus é libertado do cativeiro do Egito. Temos aqui o Cordeiro que será morto para que o seu povo seja liberto e vá para a caminhada no novo êxodo. Por isso você está aqui. Por isso eu estou aqui. Porque nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. O Cordeiro foi morto para isso. Para que possamos viver em liberdade. Caminhar em liberdade. Nos direcionando para a Nova Canaã. Para a Canaã celestial. É assim que essa história funciona. O grande alvo dessa vida é mostrar Cristo como valioso que realmente Ele é. O grande alvo da sua vida é esse. Mostrar Cristo como valioso que Ele realmente é. O grande alvo da vida de Moisés foi esse. O grande alvo da vida de Elias foi esse. O grande alvo da vida de Pedro se tornou esse. O grande alvo da vida de Tiago e João e todos os demais que amaram a Cristo se tornou esse. Apontar para Cristo. Mostrar o valioso que Ele é. Mostrar a sua majestade, a sua glória, o seu resplendor. Cada palavra sua, cada escolha que você faz, cada pensamento, cada sentimento
deve apontar para Cristo. Ele é a razão de tudo que está acontecendo aqui. Ele é o ar que respiramos. Você entende isso? Você de fato entende isso com profundidade? Você está aqui só mecanicamente? Você está aqui para aliviar a sua culpa? Você está aqui por quê? Você entende que você deve estar aqui porque o que está acontecendo aqui contribui para que você possa viver uma vida que aponta para Cristo? Esse é o alvo de você estar aqui? Ou há outro motivo? Ou há outra coisa mais importante do que isso? Tudo mais na sua vida está subordinado a esse grande propósito: fazer Cristo brilhar. É com esse propósito que Moisés e Elias aparecem aqui. Esse propósito definiu a vida dos discípulos. O Chico Lawson, falando sobre o brilho de Cristo, ele fala uma ilustração bem interessante. Ele fala assim: olha, sabe quando alguém dá para uma outra pessoa, ou quando alguém recebe aquela caixinha preta e dentro dela tem um diamante? Aí a pessoa abre a caixinha preta e aquele diamante brilha diante dos seus olhos. E o fundo preto, ele realça o brilho do diamante. E o Chico Lawson fala: nós somos a caixa preta. Cristo é o diamante. Esse é o alvo da nossa vida. Fazer Cristo brilhar. Brilhar como valioso que Ele é. Brilhar como o diamante das nossas vidas. Nunca se esqueça disso. Você é a caixa preta. Você não é o diamante. Cristo é o diamante. Isso serviu de consolo para os discípulos. E isso deve servir de consolo para nós. Eles ficaram ali, olhando para tudo aquilo, estupefatos, maravilhados, vislumbrando a glória de Cristo. E aí nós vamos para o nosso terceiro ponto, que diz o seguinte: você deve reagir ao sol da justiça com temor e obediência. Você deve reagir ao sol da justiça com temor e obediência. Versículo de número 5, dá uma olhadinha. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizer, por estarem eles aterrados. Foquemos na reação de Pedro aqui. Talvez o mais expressivo dos discípulos: assombro e deleite. Eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado Gravidade, com a Sandra Bullock e com o George Clooney. É bem interessante que o filme mostra, ela é uma médica que vai para o espaço, e tem um determinado momento que eles precisam sair da espaçonave. E aí ela, no primeiro momento, é o primeiro momento que ela tem contato com o universo. Ela tem contato com aquela realidade monstruosa e gigantesca diante dela. E ela fica perdida no espaço por um tempo, e todo o filme vai mostrando a reação dela de assombro e de deleite. Ao mesmo tempo que ela fica assombrada com aquela grandeza e assombrada com a possibilidade dela nunca mais voltar para a Terra, ela se deleita com aquela beleza. E as cenas do filme são tão convincentes, são tão boas. Não é à toa que ele ganhou 2 Oscars, um de efeitos especiais, outro de melhor cenário, melhor paisagem, fotografia, aliás. Que quando você que está assistindo o filme, e eu tive essa sensação literalmente, chegou um momento que eu tinha vertigem, que eu parecia que eu estava no universo, que eu estava no espaço, e eu ficava assombrado com aquilo. E ao mesmo tempo tinha outros momentos que eu olhava para aquelas cenas e falava assim: mas que coisa bela, que coisa bonita. Eu ficava deleitado diante daquela realidade. É isso que Pedro está sentindo. Ele está sentindo assombro e deleite ao mesmo tempo. Ele fica aterrorizado, mas ao mesmo tempo ele fica maravilhado com aquilo que ele está vendo da glória de Cristo. Não se esqueça que Pedro se lembrava do Antigo Testamento. Ele se lembrava que qualquer um que tivesse contato com a glória de Deus seria destruída. Então, no primeiro momento, qual é o pensamento que vem na cabeça de Pedro? Eu vou ser destruído. Mas aí Pedro olha para o lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, olha para si próprio e fala: eu não fui destruído. O que está acontecendo aqui? Eu estou conseguindo ter contato com a glória de Deus, mas não fui destruído. E aí ele se deleita,
e fica olhando para aquilo e admirando aquela situação, aquela cena. Sabe por que Pedro não foi destruído? Sabe por que Pedro não foi consumido pela glória de Deus ali diante dele? Porque Jesus é a ponte que nos liga a Deus. Porque Jesus é capaz de dar à humanidade algo que nem Moisés e Elias, ou jamais, ou qualquer outra pessoa pode dar. Por meio de Jesus Cristo, você pode cruzar a distância que te separa dessa realidade maravilhosa de Deus. Jesus é o templo e o tabernáculo, mas ao mesmo tempo ele põe fim aos templos e tabernáculos, pois ele é o sacrifício que põe fim aos demais sacrifícios. Ele é o sumo sacerdote que mostra o caminho para todos os sacerdotes. Os discípulos não morreram porque Jesus estava presente. Nós não morremos porque Jesus está presente. Nós não morreremos na glória porque Jesus está presente. Eles ouvem o Pai e eles são abraçados pelo resplendor do Pai naquele momento, falando ao Filho. O que Pedro, Tiago e João experimentam aqui é a adoração. Eles adoram e se deleitam diante de Deus Pai. Pode fazer uma pergunta? Por que você olha com tédio para esse momento aqui? Por que o culto é um momento tedioso para você? Por que você prefere estar lá assistindo o Fantástico do que estar aqui? Por que você está aqui forçado? Por que isso para você é uma coisa mecânica e robótica? Por que você não se deleita com o que está acontecendo aqui? Por que você não se assombra com o que está acontecendo aqui? Por que você, ao estar diante dessa realidade de cultuar o Deus vivo e ver vislumbres da glória dele, não se deleita e não se assombra com isso? Por quê? Será que tem alguma coisa errada acontecendo aqui? Eu acho que sim. Cristo está presente, o Pai está presente, o Espírito Santo está presente, a Trindade Santa está presente. Então por que para você isso aqui é um momento de tédio? Por que você não está se deleitando e se assombrando? Por que você não está adorando? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Porque a adoração é uma prévia daqueles que têm corações que anseiam o momento que estarão diante de Deus, mesmo vendo o Filho e o resplendor da sua glória diante dos seus olhos. Não se engane, adorar não é apenas crer. Os discípulos já criam em Cristo, mas agora eles estão envoltos da presença de Deus. Mas o detalhe, Moisés e Elias não estão com medo. Eles continuam reverentes, mas a luz de Cristo não os assusta, porque eles não têm mais pecado em seus corações. A maldade desse mundo não os afeta mais. Pedro então faz uma sugestão maravilhosa, como só Pedro fazia, né? Vamos fazer 3 tendas. O rei chegou. Eu sabia que esse negócio de morte, de cruz, era uma furada. Agora sim eu estou diante da realidade do reino. Então vamos fazer 3 tendas aqui. Uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Vamos ficar por aqui mesmo, nos deleitando desse momento. Não vamos descer o morro, não. Não vamos sair do monte, não. Vamos ficar aqui, nos deleitando, olhando para essa maravilha diante dos nossos olhos. Interessante que a palavra traduzida aqui por tenda é o mesmo termo grego para tabernáculo. Depois que a glória de Deus desceu sobre o Sinai, o povo construiu um tabernáculo. Sabe por quê? Porque a maior parte das religiões reconhece que há um distanciamento entre a sua divindade e a humanidade. E eles então fazem templos, têm sacerdotes, têm sacrifícios, têm rituais para poder se aproximar de alguma maneira da sua divindade, a fim de mediar esse distanciamento e protegê-los da divindade. Então, Pedro, além de estar querendo ficar por ali acampado por um tempo, além disso, ele também está dizendo o seguinte: precisamos estabelecer um ritual, precisamos ter um tabernáculo para nos proteger da Shekinah, da glória de Deus sobre nós.
Então a nuvem, o Shekinah de Deus aparece e diz: esse é meu filho amado, a ele ouvi. E Pedro entende isso, talvez não agora, mas no decorrer de sua vida ele entende. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 19, olha o que ele fala: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos, como a uma luz que alumia um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. O que Pedro está dizendo para os seus, para aqueles que vão ler a sua carta, para os seus espectadores da época, o que Pedro está querendo dizer é o seguinte: os meus olhos viram a glória de Cristo. Os meus olhos estiveram em contato e ouvi a voz de Deus Pai, que falava que nós deveríamos ouvir a Jesus Cristo. Eu tive contato com isso. E ele falou assim: mas vocês também têm. Vocês têm contato por meio da palavra escrita. Vocês têm contato com essa glória, com essa majestade, com a voz de Deus, por meio da palavra escrita, da Bíblia, das Santas Escrituras. O testemunho das Escrituras é tão forte que é como se você ouvisse a voz do Pai audivelmente. Na verdade, você está ouvindo. O Pai está falando agora. Pedro ouviu e ficou maravilhado. Vocês estão ouvindo e estão ficando maravilhados? É isso que Pedro está querendo dizer para a gente. Eu não preciso, eu tenho contato com esse resplendor da glória de Deus em Cristo Jesus que apareceu no monte, quando eu tenho contato com a pregação da palavra, quando eu abro as Escrituras, quando elas iluminam os meus olhos, quando elas fazem as escamas caírem dos meus olhos e deleitam o meu coração, quando elas me enchem de assombro diante dessa realidade maravilhosa que às vezes os meus olhos não veem. É assim que deveríamos reagir diante da pregação da palavra, com um misto de espanto e deleite. Quando você se depara com o sol da justiça, você deve ter a mesma reação de quem se percebe como um pequeno. Ele é melhor do que eu. Ele está acima de mim. Eu giro em torno dele. Eu aponto para ele. Eu me deleito e me assombro com isso. Sabe aquela sensação que você tem quando vai na montanha-russa? Você vai na montanha-russa, não é o meu caso, porque eu não vou na montanha-russa, não tenho coragem. Mas para aqueles que têm coragem, você vai na montanha-russa, aí dá aquele frio agudo no estômago, né? As pernas ficam meio bambas, você fica meio paralisado diante daquilo, aí acaba o percurso e você entra na fila de novo porque você quer sentir de novo. Ou seja, você tem assombro e deleite, porque você quer sentir aquilo de novo. Naquele momento que você sente um frio na barriga, você tem medo, mas quando você entra de novo na fila, para sentir de novo aquilo, você tem deleite, tem prazer, tem vontade de ver aquilo de novo. A gente deveria sentir o mesmo, domingo após domingo. Eu deveria vir para cá, sentir um frio na barriga, porque eu sou confrontado pelos meus pecados, então por causa dos meus pecados, ao mesmo tempo deleite, e passa a semana e eu penso, no domingo que vem eu quero sentir de novo a mesma coisa. Eu quero sentir um friozinho na barriga, mas eu quero sentir deleite. Por que você não busca isso? Por que para você isso aqui é uma coisa corriqueira que você descarta ao vento? Por quê? O que está acontecendo aqui para você é apenas mais uma atividade. E quando aparece outra mais interessante, você coloca no lugar. Será que não é porque você realmente não está entendendo o que está acontecendo aqui? Ou será que não é porque realmente tem outros deuses aí no seu coração, há outras cobiças no seu coração, que na sua cabeça te dão mais deleite
e mais assombro do que o que está acontecendo aqui? Será que no fundo você não acha que o fantástico dá mais assombro e deleite do que o culto público? Será que no fundo você não acha que o churrasco da sua família te dá mais assombro e deleite do que o culto público? Será que no fundo você não acha que ir ao cinema, ir ao shopping, ou fazer qualquer outra coisa nesse momento não vai te dar mais deleite e assombro do que o culto público? Será que no fundo você não acha que o seu trabalho vai te dar mais deleite e assombro do que a pregação da palavra? Será que não é isso? Porque é essa a sensação que nós deveríamos ter domingo após domingo. Por que não temos? Essa é a pergunta que devemos nos fazer. Quando você está diante de Jesus e de sua palavra, você pode ter as seguintes reações: raiva e frustração, porque cai a ficha e você percebe que você não é tão bom quanto você achava que era. Gratidão, quando você entende que o sol da justiça, a luz do mundo, passou por trevas, por dores, pela miséria, para que você não passasse. Sensação de fraqueza, quando você percebe que tudo que você tem de bom não é forte o suficiente para te fazer superar, e aí você entende que quando é fraco é que você é forte. Temor, entendimento de quem você de fato é, ou deleite e confiança em quem Cristo é. Os discípulos sabem que a glória de Deus está a favor deles, não contra eles. Que eles deveriam ser consumidos, mas não estão sendo. Por que eles não são consumidos? Porque eles estão unidos a Cristo. É por isso que nós não somos consumidos. É por isso que não seremos consumidos quando estivermos na eternidade. Porque chegaremos lá unidos a Cristo. Pedro precisa entender que não precisa da tenda, porque Jesus é o tabernáculo. Ele nos protege do peso da glória de Deus. Ele é o tabernáculo cheio de graça, de verdade, e por isso as trevas não prevalecem. Então, como você deve responder a tudo isso? Como você deve responder a esse contato com a glória de Deus? Em obediência. A mesma voz que falou naquele dia fala hoje através da pregação. Você ouve a Cristo. E eu sei que isso te aterroriza. Mas conhecer a Cristo vai te libertar de seus pecados e te abrigar em segurança. Aquela nuvem que envolveu os discípulos em segurança é a mesma nuvem que nos envolve hoje em segurança. Venha para essa luz amorosa. Deleite-se nela. Entender e se deleitar em Cristo vai fazer com que as trevas saiam do seu coração. Não há espaço para os dois. Deixa eu te falar uma coisa que eu não sei se os seus pais falaram para você, eu não sei se algum amigo falou para você, eu não sei se em algum momento você ouviu isso, eu espero que sim. Você não é o centro do mundo. Você não é o centro do seu sistema solar. O mundo não gira em torno de você. E Deus vai te mostrar isso. Se contente em ser um dos que estão na órbita do Sol. Pedro e os demais entenderam isso. Você não tem luz própria. O sol da justiça é que dá luz e calor a você. Pedro, por exemplo, sofreu muito mais do que esperava. E entendeu que nenhum brilho no seu coração vinha dele próprio, mas vinha de Cristo. João foi exilado ao final da sua vida. Foi chamado de discípulo amado. Escreveu o livro de Apocalipse que nos mostra o assombro e o deleite diante da realidade das últimas coisas. Mas ele entendeu que não era ele que venceria as trevas, mas Cristo venceria as trevas. E Tiago, o primeiro dos discípulos a morrer, o que morreu mais rápido, foi martirizado, foi morto injustamente por um homem mau, não viveu tempo suficiente para ver a expansão da igreja, mas ele entendeu que a luz esmagou as trevas e que o caminho da luz passaria pela morte e pelo martírio. O que você precisa saber, discípulo de Cristo, não é o que, não é como, não é porquê, não é quando, mas é quem é a luz. Cristo é a luz dos nossos corações.
Ele é o sol da justiça. Ele é o sol da nossa vida. Ele é a razão da existência. Ele é a razão de todas as coisas. Tudo aponta para Ele. E se você que está aqui nessa noite não reconhecer isso até sua morte, um dia você vai reconhecer. Porque um dia você estará diante dele e você vai ver que toda a criação vai apontar para ele e se prostrar diante dele e se ajoelhar e se humilhar diante dele. Eu sei que as trevas estão se pondo sobre a sua vida. Eu sei que o sol do meio-dia está se apagando. Mas você precisa confiar que a luz vai brilhar. Não a luz da sua capacidade de superação, não a luz do seu ego, a luz do Salvador, a luz do Senhor Jesus Cristo. Essa luz brilha à meia-noite. Que Deus nos abençoe. Oremos.